Bom dia, crianças! Que dia lindo! Não está mesmo? E com vocês? Está tudo bem? Que bom! Pois bem, chegamos na quarta-feira e agora nós teremos nossa aulinha de gramática. Muito bem, que hoje, dia de quarta-feira, tem aula de gramática, não é mesmo? Pois bem, vocês irão pegar o livrinho de gramática, irão abrir lá na página 101, irão ver que nós iremos falar de um assunto que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. São frases que nós utilizamos muito. A tia mesmo já começou com frases como essas que estão falando nesse assunto. Vocês perceberam? Nós iremos falar sobre frases interrogativas e frases exclamativas. Quando a tia falou assim, que dia lindo, a tia utilizou uma frase exclamativa. Por que é uma frase exclamativa? Porque lá no final nós vimos o quê? Um ponto de exclamação. E depois eu perguntei, tudo bem com vocês? Então, eu perguntei. No final a tia utilizou um ponto de interrogação. Então foi o quê? Uma perguntinha. E é então uma frase interrogativa. Por quê? Porque a frase interrogativa ela faz uma pergunta e utiliza um pontinho de interrogação lá no final. Certinho? Então, o nosso assunto de hoje será isso. Frases exclamativas e frases interrogativas. Certo? E lá no início do assunto, nós temos um texto. E o nome do texto é Quem tem medo? Já é uma perguntinha. Eu vou contar para você o que é meu segredo. A coisa no mundo que me mete muito medo. Medo eu tenho, vou dizer, de uma coisa muito bicha. Mas o que é que eu vou fazer? Eu detesto lagartixa. Lagartixa, veja só. Isso parece piada. Nem ligo para lagartixa. Acho ela uma coitada. Viram só? Vimos aí que nesse texto, nesse poema, nós temos várias frases interrogativas e frases exclamativas. Vocês perceberam? Vamos fazer o seguinte. Circule sempre que vocês virem um pontinho de interrogação ou um pontinho de exclamação. Fizeram isso? Ótimo. Então, observe as frases. Mas o que vou fazer? Ela é o quê? Muito bem, uma frase interrogativa. Ela fez uma pergunta, mas o que eu vou fazer? E lá no final tem o quê? O pontinho de interrogação. Frase interrogativa indica uma pergunta. No final da frase interrogativa, colocamos o ponto de... Certo, muito bem. O pontinho de interrogação. E depois, eu detesto lagartixa. Quem mais detesta lagartixa? Não detesto tanto não. Pois é, quando o menino fala assim, eu detesto lagartixa, ele fez o quê? Ele colocou um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Ele está exclamando. Ele colocou um ponto de exclamação lá no final. Portanto, é uma frase exclamativa. Frase exclamativa indica sentimento, admiração, alegria, espanto. No final da frase exclamativa, colocamos o ponto de exclamação. Então, sempre que nós fazemos alguma, nós passamos a nossa admiração, o nosso espanto, nós estamos utilizando uma frase exclamativa. Quando eu falo, que dia lindo, eu estou admirando, eu estou passando esse sentimento de admiração. Então, eu utilizo uma frase exclamativa e no final eu irei colocar um ponto de exclamação, certo? Quando eu falo, meu Deus, então eu estou com um sentimento de espanto. Então, quando eu falo, meu Deus, quando uma coisa me assusta, me espanta, eu coloco também um ponto de exclamação. E sempre que eu faço uma pergunta, eu coloco um ponto de interrogação e então será uma frase interrogativa. Certo? E nós também temos as frases afirmativas. Quando é uma frase afirmativa? Quando eu falo assim,
essa música é legal. Então, lá no final, eu coloco um ponto final. Eu estou afirmando que aquela música é legal, então eu coloco um pontinho final. E sempre que eu coloco um pontinho final, que eu afirmo uma coisa, então é uma frase afirmativa. Ela está afirmando. Quando nós vemos uma frase que tem apenas um ponto final, nós temos um pontinho, então é uma frase afirmativa. Sempre que eu afirmo uma coisa. Quando eu falo assim, as flores são lindas, as flores são lindas. Não tem nenhum ponto de interrogação, não tem nenhum ponto de exclamação, eu não estou fazendo uma pergunta, eu não estou assustada, eu não estou admirada. Eu estou apenas afirmando que as flores são lindas. E eu utilizei o quê? Eu utilizei um ponto final. Então, é uma frase afirmativa, certo? Nós temos esses três tipos de frase. A frase interrogativa, que indica uma pergunta e tem o pontinho de interrogação. A frase exclamativa, que indica admiração, espanto, o que mais? Indica alegria. Então, nós utilizamos o ponto de exclamação, que é a frase exclamativa. E também temos a frase afirmativa. Sempre que eu afirmo alguma coisa e que eu utilizo o ponto final, no final da frase, é uma frase afirmativa. Eu estou afirmando alguma coisa. Deu para entender? Espero que sim. Então, lá na página 102, nós temos uma atividade. Vocês irão apenas responder as 3 questões da página 102. Só essas, não respondam as outras. Primeira questão. Complete as frases abaixo. Na frase afirmativa, usamos... Qual é o pontinho que nós utilizamos na frase afirmativa? A tia acabou de falar. Na frase interrogativa, usamos... Qual ponto? Muito bem. E na frase exclamativa, quando eu estou admirando alguma coisa, quando eu levei um susto, o que é que eu coloco nessa frase? Qual ponto? Sei que vocês ainda lembram, que vocês já estão por dentro. Na segunda questão, o que é que vocês irão fazer? Transforme as frases afirmativas em frases exclamativas. O que é que vocês irão fazer? Use que no início da frase e siga o modelo. Então, vocês irão utilizar o que e irão colocar no final da frase o pontinho de exclamação. Vamos ver o exemplo. As flores são lindas. Então, nós estamos afirmando que as flores são lindas. E no final tem apenas o ponto final. Como é que ela irá ficar como frase exclamativa? Nós iremos adicionar o que e colocar o ponto de exclamação. Então, ficará: que flores lindas! Entenderam? Vocês irão fazer do jeito que está aí, como no exemplo. Nas outras, na letra A, B e C. Deu para entender? Ótimo. Na terceira questão, retire do poema Quem Tem Medo, de Ruth Rocha. Olha só, vocês irão lá, voltar no textinho e irão retirar as frases que estão pedindo. Uma frase interrogativa, que nós sabemos que uma frase interrogativa tem ponto de interrogação. Vocês vão lá no texto e irão ver qual é essa frase interrogativa, se tem alguma. E uma frase exclamativa. Uma frase exclamativa que indica algum espanto, alguma admiração e que tem o ponto de exclamação. Voltem lá no texto, vejam se tem uma frase dessa forma e vocês copiem aí nesses quadrinhos. Uma frase de interrogação e uma frase de exclamação, uma frase exclamativa. Entendido? Entendidinho? Que bom! Então, meus amores, façam a atividade com bastante capricho e depois tirem fotinha, mandem no PV das tias, da tia Júlia e da tia Tainara, quem é aluno de cada uma, e pra gente corrigir e dar a notinha de vocês, tá bom? As tias estão esperando. Tenham uma boa atividade e até logo!